Vou falar de Lula, porque o presidente vai convocar empresários governistas a atuarem junto aos Estados Unidos contra a ameaça de um aumento da alíquota de importação. Lula vai fazer um discurso forte, inclusive um discurso crítico, na reunião de amanhã do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão. Essa reunião vai ser aqui em Brasília, no Palácio do Itamaraty. A ideia de Lula é de que a iniciativa privada esclareça a empresários americanos, a contraparte, que os argumentos do governo de Donald Trump contra o Brasil sobre o PIX e sobre o desmatamento não fazem sentido na visão de Lula. O petista também vai reforçar a posição em defesa da soberania nacional e vai repetir as críticas que tem feito ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à sucessão presidencial. A ideia é de que nesse encontro, que reúne empresários e sindicalistas e representantes da sociedade civil, Lula faça uma espécie de prestação de contas do que fez em seu terceiro mandato e vai reafirmar que conta com a iniciativa privada caso seja reeleito para um quarto mandato, com reformas estruturantes e investimentos em infraestrutura. Ele tem dito que quer deixar um legado, já que não poderá mais e não disputará mais a presidência da República. A reunião deve ser a última do presidente antes do processo eleitoral. Por isso, a ideia é agradecer as parcerias que foram feitas até então entre as iniciativas público e privada nos últimos 3 anos. O governo americano, relembrando, propôs a aplicação de uma tarifa de 25% por supostas práticas desleais na relação entre Brasil e Estados Unidos, além de uma outra tarifa de 12,5% a países que não coíbam trabalho forçado. A Larissa sentou, mas eu vou pedir para a Larissa voltar rapidamente aqui no ar, viu? Vai para lá, vai para cá. Estou me sentindo Silvio Santos, ele que o tem, que Deus o tenha. Um dos grandes comunicadores brasileiros, não chegou ao dedinho do pé. Ô, Larissa Rodrigues, uma tentativa de fazer um discurso público que ressoe sobre o empresariado. Porque no tarifaço anterior, os empresários brasileiros foram muito importantes. Entre eles, o próprio Joesley Batista, da JF, que ligou para Donald Trump para viabilizar uma conversa com Lula. Então, o Lula quer contar também com os empresários para conseguir demover os Estados Unidos desse aumento de tarifa. E o grande questionamento é se vai ter o mesmo empenho no ano eleitoral. Então, assim, a gente está percebendo uma movimentação, por exemplo, de Flávio Bolsonaro diante desse empresariado. Ontem, por exemplo, Flávio Bolsonaro teve uma reunião com mulheres que estão à frente Paulo, ali, né? de grandes empresas, CEOs, enfim, de grandes multinacionais, no fim das contas, e houve um entendimento, claro que isso é a campanha analisando, mas de que poderia ter um apoio ali no meio daquele público, principalmente quando ele fala, vou vir com uma vice-mulher. Então, o grande questionamento agora do Palácio do Planalto é, num ano eleitoral, em que parte do empresariado, parte do mercado financeiro já se mostrou contrário a Lula em outras eleições, vai ter essa mesma movimentação por parte desse empresariado para defender Lula? Não seria, obviamente, para defender Lula, mas o quanto é possível fazer essa separação política com viés econômico. Mas Lula quer trabalhar diante disso porque sente, inclusive, que é uma maneira de diminuir resistências no próprio empresariado e chegar a outras pontas ali do eleitorado. Então, Lula está convocando, espera que esse empresariado vá junto, principalmente aí a gente pode trazer a Confederação Nacional da Indústria também, uma parte do agro, que já foi atrás de informações junto ao Ministério da Fazenda, trouxemos isso ontem, junto do próprio Ministério do MDIC, né, do Desenvolvimento da Indústria, e então Lula está fazendo o seu papel, mas ainda a incógnita é qual parcela desse empresariado vai entrar aí nesse bonde de defesa, né, da soberania nacional contra um tarifaço, porque parte desse empresariado vê também um viés muito político de Lula diante dessa movimentação, Uribe.